Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na solenidade da Santíssima Trindade, a solenidade do domingo pós-Pentecostes, e tem todo um sentido teológico, um sentido que a Igreja quer dar a este domingo dessa solenidade pós-Pentecostes. A festa da Santíssima Trindade é a festa da família, que nos convida a refletir sobre o mistério da vida íntima de Deus e conhecer melhor quem é nosso Deus. Ele se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao colocar essa festa um domingo seguinte à festa de Pentecostes, a Igreja ela vem nos lembrar que todo domingo é uma festa da Santíssima Trindade, que neste dia do Senhor contemplamos esse grande mistério do Deus Família, participando da Eucaristia e da comunhão trinitária. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículos de 32 até o 40. Essa primeira leitura vai apresentar o Deus da aliança, Yahvé. Deus é o Pai que, com sabedoria, criou o universo. Nas palavras de Moisés, é parte de um discurso final. No final de sua vida, ele resume a aliança e suas exigências cabíveis neste contexto. Convida Israel a contemplar sua história, a ação de Deus em sua vida, desde a libertação do Egito, dá pistas concretas para reconhecer o verdadeiro rosto de Deus. É um Deus que estabelece comunhão, poderíamos dizer assim, familiaridade com seu povo. Ele vai ao encontro, fala com eles, está sempre atento aos seus problemas. É um Deus fiel. Apesar da infidelidade de Israel, é um Deus próximo do povo, embora esse se afasta dele. E conclui a primeira leitura convidando o povo a cumprir os mandamentos do Senhor, pois são sugestões de um Deus que nos ama e quer a nossa felicidade e a nossa plena realização. O Antigo Testamento não conhecia o mistério da Trindade. É bom que nos recordar. Nessa etapa aparece a unicidade e a espiritualidade de Deus Pai, assim como os atributos de onipotência e misericórdia. O salmo da missa de hoje é o Salmo 32. O salmista nos quer dizer que o mesmo Deus que criou e governa tudo o que existe é aquele também que ama o seu povo, todos os seus filhos. Porém, ele pousa o olhar naqueles que o temem. E mesmo nos momentos de desespero, confiam na proteção do Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que tudo nos pareça acabado, sem mais solução em nossa vida, não percamos as esperanças no nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nos ama, embora às vezes nos pareça distantes de nós. Romanos 8, do 14 ao 17, é a segunda leitura da missa de hoje. Paulo ressalta que todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo são filhos e filhas do Deus Altíssimo e por isso podemos chamá-lo Abá, Pai. Mateus, no capítulo 28, de 16 a 20, é o evangelho deste domingo. Em Deus há três pessoas, uma não é a outra, e cada uma tem seu próprio nome. São distintas, porém iguais. São as pessoas divinas, igualmente eternas, onipotentes e infinitas. Cada uma é igualmente Deus como as outras duas, mas não são três deuses, porque têm uma única natureza divina. É isto que Deus nos ensina. A Trindade Santa é um mistério de nossa fé que nos foi revelado pelo próprio Jesus. Pois no Antigo Testamento não fala da Santíssima Trindade. Foi Jesus quem a revelou a todos nós. Ele entreabriu o véu que encobria os nossos olhos. O Deus amor, um Deus que para se relacionar conosco se fez família. Como Pai, Ele nos criou e como Filho nos redimiu e no seu Espírito nos santifica.
Deus Pai, Jesus falou várias vezes e se referiu ao Pai. Por exemplo, quando ele se referia ao bom pastor e às ovelhas, ele disse: o Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode tirar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Deus Filho. Jesus se referiu ao Pai como um filho por várias vezes. Inclusive, em suas orações ele disse: eu te louvo, ó Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Entre muitas outras, e disse que a ele foi dado pelo Pai todo o poder no céu e na terra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foi anunciada por várias vezes pelo próprio Jesus, que prometeu enviar o Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, que celebramos domingo passado. Este episódio foi um fato histórico cujos efeitos foram comprovados por judeus e estrangeiros que visitavam o templo, os quais, pelo poder do Espírito Santo, ouviram o discurso de Pedro, cada um na sua própria língua. O mistério da Santíssima Trindade é inconcebível através da nossa inteligência. Assim, meus irmãos, como não podemos assimilar pela razão pura e lógica, mas felizmente podemos assimilar, aceitar, entender e crer esse mistério por meio da nossa fé. Mistério esse que não foi escrito ou inventado ou publicado por nenhum homem mortal, mas sim pelo próprio Deus. Foi o próprio Filho de Deus encarnado e ressuscitado quem nos disse que em Deus existe três pessoas distintas, mas na mesma natureza. Foi o próprio Jesus, que é Deus uno e trino, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que mandou os apóstolos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o que Jesus disse é inquestionável, pois Jesus é Deus feito homem. Ele provou isso pelos milagres. Se nós achamos que alguma coisa dita por Jesus merece ser examinado, questionada da verdade, é a nossa fé que está precisando de reparos. E olhe lá, se não estiver na UTI. Quando recebemos o batismo, é em nome da Trindade Santa que somos batizados: Pai, Filho e Espírito Santo. A partir do nosso batismo, somos incorporados a Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus, parte da igreja, do corpo místico. E por participação neste mistério, recebemos a nossa salvação. Mas para tal, Jesus nos convida a observar tudo o que Ele vos ordenou. E isso significa viver a nossa fé. E viver a fé, meu irmão e minha irmã, é praticar os mandamentos e os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. O Espírito é o guia que nos remete ao coração do Pai, que nos faz entender com clareza os ensinamentos do Filho, que pelo batismo nos inseriu na família trinitária. Um santo e abençoado dia para você, um feliz domingo e uma feliz semana abençoada por Deus sob os cuidados maternos de Maria. Que Deus te abençoe.